Em momento nenhum da história, a censura foi apresentada como algo negativo. A censura é-nos vendida, é-nos trazida, é-nos empurrada como algo bom, algo fundamental para a nossa sobrevivência, algo que nos vai proteger. E para nenhum governo é difícil levar os escravos a aceitarem que a sua condição de escravo é uma condição de liberdade. Por mais que o escravo proclame a sua liberdade, isso não significa que ele esteja livre. Significa que está mais domesticado, que é mais fácil de moldar, que é mais fácil de malear. E com isto, eu venho refletir um pouco sobre estas ideias da censura que tanto andam aí pelo ar, com o discurso de ódio, o incitamento ao ódio. Há as publicações na internet, que horror, eles escrevem coisas no Twitter. Prendam esses fachos, prendam essa gente, esses tiranos. Prendam todos aqueles que são contra a liberdade. Prendam-nos, censurem-nos, porque eles são contra a liberdade. Temos que punir esses antiliberais em nome da liberdade. É esquisito, não é? Dito desta forma é esquisito. Mas é exatamente isso que se tem passado nos últimos tempos pelo continente europeu. Já tivemos 2 canais de televisão censurados, 2 canais russos, um é o RT, outro nem sei o nome. Na verdade, pouca gente via aquilo, mas ainda hoje estão censurados, porque a União Europeia decidiu que podia censurar canais de televisão em Portugal. E Portugal fez o quê? Sim, senhor, muito bem, porque é para o nosso bem. É para a nossa proteção. Então já viram o que era termos a possibilidade de ligar a televisão e ouvir o que o outro lado diz? É claro que é fácil contornar esta censura, mas e a informação chega na mesma, basta querer. Mas a questão é termos de recorrer, seja a VPNs, seja a redes sociais menos conhecidas, para ter acesso a um tipo de informação. É bizarro. É bizarro. Mais recentemente, tivemos esta nova polémica porque o PSD e o CDS, que faz parte do governo, decidiu que temos de impedir crianças e adolescentes até 16 anos de poderem ter acesso a redes sociais. Ou não é terem acesso, é terem redes sociais. Porque acesso eles vão conseguir ter na mesma, seja pela conta dos pais, seja por VPN, seja pelo que for, mas lá está, voltamos à mesma questão. É necessário recorrer a meios alternativos para ter acesso às mesmas coisas. E de repente isso é-nos vendido como uma coisa maravilhosa, porque é para a nossa proteção. É para a proteção das nossas crianças. Porque nós não sabemos educar os nossos filhos. Milénios de civilização não chegam para sabermos educar os nossos filhos. É o PSD que sabe. Isto é esquisito. Outra coisa que me tem feito confusão é muita pressão nos meios de comunicação social que representam politicamente um nichozito quase irrelevante ou completamente irrelevante na política real. E quando digo que representam, porque representam mesmo, deixam-nos estreitas. Não, somos imparciais. Não são. A comunicação social não é imparcial. E é cada vez mais descarado. Aliás, daqui onde é que ele anda? Este livro do Jorge Silva Carvalho, em determinada altura, aborda as questões das redes sociais e do SIS, as ligações do SIS das redes sociais da comunicação social, as ligações do SIS com a comunicação social, a forma como se moldam narrativas, etc. É uma coisa, eu recomendo mesmo que leiam isto. É revelador, para dizer o mínimo. Revelador. Claro, mas o livro é todo feito sobre suposições. Imaginemos que acontecia isto. Claro que sim. Imaginemos. Mas hoje trago até um liberal, um autor liberal. É Stuart Mill. Eu não sou um liberal, como sabem, mas a parte boa do conservadorismo é não termos de nos enfiar só na nossa caixinha, ler só os autores, um scrutin da vida, a vida toda, e ficar ali preso. Nós, graças a Deus, temos esta liberdade de ouvir outras opiniões
debater com pessoas que discordam profundamente das nossas opiniões e até de concordar com essas pessoas. Eu não tenho problema nenhum em concordar com os meus adversários. Concordo muito com socialistas, eu concordo muito com liberais. E leio muitos socialistas e liberais. Nem longe, vejam, para não pensarem que eu estou aqui a mentir, Karl Marx, e com uma boa introdução do Engels, muito interessante. Temos aqui, sei lá, o Edmundo Pedro Pavel, o homem que não se apaga. Logo ao lado tem quem? Lá está Roger Scruton. Logo ao lado tem quem? John Locke. Enfim, e podemos andar por aqui. Olha aqui, Chomsky, o amigo do Epstein, também está aqui. Mais um de Marx. Enfim, não é bem de Marx, mas vamos fingir de conta que foi ele que escreveu. Enfim, como vê, não me limito a ler aqueles com os quais eu já sei que irei concordar, ou em princípio irei concordar. E posto isto, irei ler então uma passagem de Stuart Mill sobre estas questões da censura ou dos cancelamentos, essa nova forma de descrever a censura. Sobre esta ideia de que há temas que não podem ser discutidos, há temas que não podem ser debatidos, há questões inquestionáveis. Entendem? Estou a brincar aos paradoxos, basicamente isso que se faz com esta questão da censura pela liberdade. Não existe nada que não seja questionável, tudo pode ser debatido. E Stuart Mill, de uma forma bastante simples, consegue explicar o porquê. E explica-o em meia dúzia de palavras. É incrível. Isto tem sobre a liberdade, o capítulo, se não me engano é o segundo, digo já, o capítulo segundo, sobre a liberdade de pensamento e discussão. E está aqui. Ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte: o problema, ou o mal particular de silenciar uma opinião, é que constitui um roubo à humanidade, à posteridade, mas também à geração em questão, àqueles que discordam da dita opinião, mais ainda do que àqueles que a defendem. Se a opinião estiver certa, perde-se a oportunidade de trocar o errado pela verdade. Se estiver errada, perde-se o que é quase sempre um benefício igualmente relevante: a percepção mais nítida e vívida da verdade que resulta da confrontação com o erro. E é isto. Claro, depois isto não fica por aqui, ele vai justificar o porquê dele utilizar estas premissas, chega às suas conclusões, mas eu penso que é fácil, através desta curta passagem, nós percebermos o porquê de ser estúpido a censura. Agora, eu também considero que num cenário de guerra não é que legitima a censura, mas entendo o raciocínio por trás da censura. Só não nos digam que é para nosso bem, para nos proteger. Porque no fundo não é. Era só isto que eu queria dizer hoje. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Subscrevam o canal, metam os gostos, comentem aquelas coisas. E até um dia.